falar sobre dor. Eu sou a Vanessa Piunti, esse é o Renan, que fisioterapeuta e osteopata, que está contribuindo e muito com a gente, falando da dor. Renan, então vamos voltar para continuar o entendimento da dor, que em nenhuma parte do corpo tem alteração muscular, que nos exames não apresenta nada e que a pessoa manifesta essa dor por anos, muitas vezes, por uma sensibilização de sistema nervoso central. Isso. Legal. Vamos começar do mais, que eu considero mais simples ao mais complexo. Que a gente estava falando, a gente pode ter uma sensibilização que pode estar sendo gerada, por exemplo, por uma alteração das vias de condução. Uhum. Isso daí, por exemplo, a gente trabalha bastante na osteopatia, a gente chama de facilitação medular, por exemplo. Uhum. No qual você precisa de menos impulso para transformar isso numa aferência dolorosa, por exemplo. Certo. Tá? Então, às Você vezes, pode dar um exemplo? por exemplo, um joelho Uhum. que não existe nenhuma lesão de tecido. Esse joelho ele vai ter um nível da coluna dele que está relacionado com a inervação. Tá. E a gente pode ter uma alteração nesse nível da coluna que vai gerar uma dor no joelho, por exemplo. Tá. Sem que tenha uma alteração do joelho ainda. Que na inervação da coluna sai pro joelho, no joelho não tem nada. É um circuito, né? E tem uma Mas não alteração tem nada, da você pode ter coluna. uma dor da coluna que é referida, não, mas é uma dor que vai ser manifestada no joelho porque ele tem uma relação com aquele nível da coluna. Tá? Uhum. Isso daí seria algo que a gente encontra no dia, mas ainda envolve uma via direta. Tá? Existem as outras dores que são as representações cerebrais. Por exemplo, a dor fantasma. Uhum. Tá? Que às vezes a pessoa amputa o membro e continua sentindo ele, continua tendo dor e continua tendo sensações daquele membro. Já não tem mais inclusive o de braço. proteção. Às vezes as pessoas vão passar perto e ele quer puxar a perna porque acha que vai passar em cima da perna que era doente. Ainda mais se for doente, como era antes, a dor é ainda maior. Tá? O que é? Uma proteção. Não tem o braço, não tem aquele pedaço Exato. da perna, mas sente você tem no real. cérebro aquela região que é responsável pelas sensações daquele membro. E aí você sente no cérebro, uma parte central mesmo. E a sensação é real de que É ele real, tá... toda dor é real. Como a gente falou no outro vídeo, toda dor é real. Não existe dor que não seja real. Psicológica. Se alguém falar que a dor não é real, é porque não entende de dor. Uhum. Toda dor é real, tá? Então, para manejar essa dor, o que é? A gente tem que fazer uma educação do paciente, porque a partir do momento que ele não tem uma lesão tecidual que justifique uma alteração bioquímica, local, anatômica que justifique, o que a gente tem que fazer? Desensibilizar esse paciente. Sim. Como que a gente vai desensibilizar, por exemplo, um paciente que tem uma dor de joelho, que não tem uma lesão de joelho, não tem nada que justifique aquela dor, porém ele tem a dor, a gente tem que acreditar. Aí ele tem medo de subir uma escada, ele tem medo de agachar, ele tem medo de fazer uma caminhada. Esse medo ativa o sistema, isso daí gera alterações no sistema nervoso que te coloca ainda mais em mecanismo de alerta e vai perpetuando esse ciclo. Então a dessensibilização como pode ser feita? Primeira coisa, educação do paciente. A gente fala, o paciente precisa entender para que serve a dor, o que é a dor, como ela se manifesta. É o que a gente explicou agora. A partir disso, desse entendimento do paciente, a gente tem que agora traçar estratégias para ele conseguir superar esses medos. Como então o paciente pode fazer para ele ajudar a mudar a percepção da dor dele? Tá, esse processo aí é um processo que a gente tem que envolver o paciente no tratamento. Uhum. Ele é o responsável pelo tratamento dele, não a gente. Sim. A gente apenas vai facilitar o tratamento dele. Então o que é? A gente pode passar algumas tarefas, informações. Você precisa entender o que é a dor, como que vai fazer? Vamos procurar uma teoria básica de dor para entender. Como a gente explicou no vídeo, pode ser o vídeo talvez. Legal, já tem um material aí para entender a dor. Entendendo o que é a dor, como é o processo, para que ela serve, que ela não é tão ruim, que ela é nossa aliada, você começa a desensibilizar o paciente. Porque quando ele tem dor, ele se sente em perigo. Ele entra em medo. Só reforça, exatamente. Isso daí vai ativar toda uma cascata de sistema nervoso e até endócrina, que vai levar à liberação de hormônios, de descarga de sistema nervoso. Isso daí vai gerando um ciclo no corpo, que o paciente fica preso. Isso daí também deixa a dor crônica. Quando eu deixo de ter medo da minha própria dor e tento Você entender o que ela está acontecendo com você, mostrando. não só a dor, vários processos Perfeito. que a gente passa. E aí o que acontece? Aquele paciente que tinha medo de subir a escada,
ele já vai entender que ele não tem uma lesão no joelho dele, tá? Não quer dizer que se eu tenho dor é porque eu estou lesionando meu joelho. Eu vou subir, eu vou piorar o meu exatamente. problema. Eu tenho uma hérnia de disco, aí a gente normalmente tem a informação de que nunca mais vai poder fazer nada, não pode varrer, não pode agachar, não pode fazer nada, porque senão vai estourar a hérnia de disco. Não é assim, por exemplo. Não é real, não né? É real, a hérnia de disco na coluna. Eu tenho hérnia de disco na coluna. E tem uma vida. Nós temos. E tem uma vida normal. Exato. Por quê? Porque a gente entende esse processo, tá? Porém, a dor é real. Mais uma vez, o paciente voltar falando que está doendo. Então tem que desensibilizar, tá? E aí você pode desensibilizar com informação, que é ensinando ao paciente todo esse processo. Ele sai do medo e do alerta. Exato. Identificando os fatores ambientais que despertam memórias de dor também, importante. Isso daí pode fazer entrar em sistema de proteção também. Quando dói, aonde dói. Por que dói. Associar emoções, quando eu estou assim, eu sinto dor, porque tem que entender o significado. Quando meu chefe chega, dói. Exato. Quando eu chego no trabalho, dói. Quando, sei lá, minha mãe chega, dói. Dependendo da situação que a pessoa está vivendo, o que faz doer? Também. E também de sensibilizar de maneira real, mostrar para aquela articulação, por exemplo, que ela pode levantar, correr, carregar um peso de maneira progressiva, de pouco a pouco, vai readquirindo a confiança que o paciente tem naquela articulação para ele voltar. É possível até conversar com a articulação, conversar com o corpo. Exato. Olha, você não tem nada, vamos lá, hoje você vai fazer um pouquinho. É uma conversa interna, é um trabalho interno isso daí. Amanhã você vai fazer mais um pouquinho. Vamos lá, não quer dizer que está machucando, isso daí você só está me avisando, pode estar me avisando porque eu imagino que isso daqui é frágil. Eu imagino que é frágil, meu corpo vai deixar ligado o alerta sempre. Então qualquer coisa, um ventinho. Deu um vento e travou minha coluna. Isso daí pode ser o suficiente de tanto alerta que a gente está naquela região para gerar com certeza esse paciente está vivendo uma situação de perigo tão grande constante, que ele se percebe na vida dele, que qualquer alteração de clima, ele se sente ameaçado muitas vezes. E aí o corpo... E a ameaça pode vir de qualquer canto, não necessariamente só uma ameaça emocional. Sempre o conhecimento, o entendimento do que se vive ajuda muito a chegar, a sair do processo patológico e chegar num processo mais harmônico, mais claro, onde o corpo vai funcionar sem te salvar de uma ameaça, sem te traduzir em dor. Entra numa outra sincronia do corpo. Mas resumindo, a ideia do tratamento, o que é? É procurar suprimir e compreender essas ameaças. A ameaça pode ser real, sim. Você pode estar tendo uma compressão do menisco no joelho. Então, se a gente faz uma técnica de descompressão do menisco, por exemplo, eu estou tirando aquela informação de ameaça e, consequentemente, o sistema vai interpretar que ele já não está sob ameaça. Então, não precisa reproduzir dor. E se for a coluna, você faz um trabalho na coluna. Para liberar o joelho. E aí a gente vai tendo várias relações. Eu posso ter um alimento que está sendo o gerador de uma ameaça para o meu estômago, por exemplo, que irrita, isso daí me gera uma dor de estômago. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que suprimir esse alimento, tenho que identificar qual que é ele, entender por que ele está gerando essa ameaça. Como eu posso ter também alimentos, que hoje é muito comum, principalmente nesses temperos, nesses prontos, no shoyu também tem muito hoje, que é o glutamato. Ele está relacionado com a bioquímica da dor. Então ele pode ser um alimento que mantém um ciclo mais sensível de dor. De repente... Ele deixa ativado um circuito de dor. Às vezes ele precisa tirar uma substância química, ele é um neurotransmissor. É o glutamato monossódico, que é o que está nos alimentos, é um realçador de sabor, mas no corpo ele vai se tornar um neurotransmissor depois de alguns processos. Isso daí deixa crônico também. Então é multifatorial e às vezes pode envolver vários profissionais de diferentes áreas para tratar uma dor. Inclusive o nutricionista. Sim, sem dúvida. Um nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta, um médico, é importante você também, às vezes, ter a intervenção médica. Você vai dar um analgésico, por exemplo, que vai deixar o paciente mais tranquilo, vai tirar ele daquela ameaça que ele está também, isso daí tranquiliza ele. Então é multifatorial e multiprofissional a causa e o tratamento da dor. Então, perfeito, super obrigada, Renan. Acho que contribuiu muito comigo, com todo mundo que está assistindo o vídeo e tudo que pode se transformar em dica e informação para as pessoas aplicarem isso no dia a dia delas é muito importante. legal. Porque muitas vezes numa consulta, num atendimento, no dia a dia, não se passa toda essa informação.
né, que pode ser aplicada com resultado positivo na vida de cada um. Renan, eu queria que você falasse um pouquinho assim dos locais que você atende, a gente vai pôr teu contato aqui, um excelente profissional. E para quem precisar e quiser buscar tanto informação, né, o Renan tem a página dele também no Facebook, dá para fazer pergunta, buscar informação, marcar consulta. Legal. Beleza, então, eu atendo nas cidades de Salto e Indaiatuba, tá? Em Salto o contato é 11 40 29 17 17, em Indaiatuba é 19 30 17 3575. Tá? Obrigada, Renan. Tem também meu site, que meu nome é renanpiveta.com.br e a página do Facebook, como a Vanessa falou. Também Renan Piveta. Acho que é. Mas a gente põe aqui embaixo. Obrigada, Renan. Obrigada de ter vindo e obrigada a atenção de vocês. Se você gostou desse vídeo, assine o meu canal no YouTube, dê um curtir na página e acesse a minha página no Facebook. Muito obrigada!